Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os interesses dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia e o impacto global desse conflito para a economia. Então, para início de conversa, a Europa ela se voltou para a Rússia nas últimas décadas. Nas últimas décadas, a questão energética, a questão dos alimentos tem sido bastante importante para a Europa, porque ela tem dependido bastante do gás e do trigo, o gás russo e o trigo russo e também ucraniano. Então, a cadeia de suprimentos, a partir também das ferrovias vindas da nova Rota da Seda, que nós podemos ver aqui no mapa, A nova Rota da Seda, ela parte de vários locais da China, mas principalmente de Pequim, chegando até Istambul, na Turquia, passando por Moscou e sendo distribuído por toda a Europa, até chegando em Madrid, na Espanha, Então esses suprimentos fazem parte de uma cadeia produtiva e de abastecimento muito importante para a Europa. E isso criou esse eixo geopolítico, que nós podemos chamar no contexto de Eurásia. E esse eixo geopolítico engloba Rússia e China e deixa de fora os Estados Unidos e todo o seu imperialismo, Então esse conflito provocado pelos Estados Unidos através da OTAN e de seus aliados, no sentido de tentar retomar a Europa dentro dessa dinâmica imperialista dos Estados Unidos. Então essa é a dinâmica geopolítica da guerra. Com relação ao impacto global para a economia, ainda há várias dimensões que nós precisamos considerar, mas a princípio é o impacto na área alimentar. A Ucrânia e a Rússia fornecem trigo para a Europa e, sem dúvida, isso pressiona o preço dos alimentos à base dessa commodity, E isso vai pressionar os preços internacionais. Na dimensão energética tem a questão do gás e do petróleo. A Europa depende do gás russo, é fundamental para a Europa, é vital esse recurso energético. E a Rússia e a Alemanha estavam para inaugurar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que passa pelo Mar Báltico e chega até na Alemanha. Esse gasoduto iria distribuir 55 milhões de metros cúbicos de gás por ano. Ele tem 1.230 quilômetros de extensão, então ele teria aí uma obra de engenharia assim, fantástica, Então ele teria um peso fundamental para a economia, tanto peso que esse assunto nós podemos falar num outro vídeo futuramente. O terceiro ponto é o financeiro, porque ao travar o sistema SWIFT ao qual a Rússia estava atrelado, isolando a Rússia, isso provocou a Rússia e a China a criar o seu próprio sistema financeiro, Então essa provocação dentro das sanções, tirando a própria Rússia do sistema SWIFT, gerou também um desequilíbrio no sistema dólar. O sistema dólar está perdendo sua hegemonia a partir dessa criação dos sistemas monetários da Rússia e da China. E, por fim, vem o discurso da soberania da Ucrânia. O discurso da soberania da Ucrânia é falacioso porque ele esquece da soberania do Iraque, da soberania da Líbia, da soberania da Síria. Nesse momento o Iêmen está passando por problema bastante sério com relação à sua soberania. Tempos atrás tivemos o problema em Kosovo, na Sérvia, que foi regiões assim muito mais bombardeadas de uma maneira muito pior do que está acontecendo na Ucrânia. Enfim, é um movimento assim anti-Rússia que pretende isolar a Rússia, e esse isolamento da Rússia é problemático, porque ele pode reforçar o eixo asiático, lembrando que a Rússia é a maior potência econômica da Ásia, aliado aí à matéria-prima e o poder militar da Rússia, esses dois países estão redimensionando o sistema geopolítico global. Então,
as próximas semanas, né, o desenrolar desse conflito aí vai ser muito revelador para nós e nós voltaremos com novos vídeos para falar do desenrolar desse conflito. Por hoje é isso, os interesses dos Estados Unidos e os impactos para a economia global que esse conflito gerou. Um abraço e até mais.